Olá pessoal! Será que o lucro da sua empresa é um lucro bom ou lucro ruim? O que é um lucro bom? O que é um lucro ruim? Essa é uma questão que surge entre os empresários, entre os empreendedores, para saber se o lucro que a empresa está, enfim, gerando é suficiente ou não. Antes de nós entrar nesse assunto, é importante colocar que lucro, aqui no caso, é o resultado do faturamento menos todos os custos e despesas da empresa, inclusive aqueles gastos que não são pagos, mas que a gente tem que considerar, como por exemplo a depreciação, que é o desgaste do imobilizado, né? A perda de valor deles, e também os encargos de folha de pagamento, né? Então tem que ser levado em conta isso e também o prolabore do dono da empresa, do gestor. Então, prolabore gerencial, o quanto que ele retira da empresa. Isso porque eu vejo muitos casos que o pessoal não coloca isso na conta e considera como lucro. Mas, na verdade, não pode ser considerado como lucro, porque se o empreendedor não tivesse a empresa, ele trabalharia em outro lugar e ele ganharia um salário. Então, isso é uma despesa da empresa, porque a empresa está pagando o diretor, o gestor, para que ele atue, para que ele trabalhe. Bom, como fazer a conta, né? Se é viável ou não a geração de lucros de uma empresa? Uma análise muito racional, por que eu digo racional também, né? Porque também tem o aspecto emocional de ter uma empresa, né? Tem a questão da função, da ocupação das pessoas, mas vamos tratar aqui mais a parte racional. Uma análise que se faz é pela rentabilidade do negócio. Rentabilidade é quando a gente pega o valor do lucro de uma empresa e divide pelo valor do investimento. Então, essa taxa de rentabilidade a gente compara com quanto que a gente ganharia se a gente tivesse aplicado o dinheiro da empresa, se a gente vendesse a empresa e aplicasse no mercado, né? Então, um exemplo, vamos supor que uma empresa tem um investimento de R$500 mil, essa mesma empresa fatura por mês R$50 mil e tirando todos os custos e despesas sobra R$2.500. Se a gente pegar R$2.500 e dividir por 50 mil, fazer o cálculo proporcional, isso dá 5% de lucro, né? Se a gente pegar R$2.500 e dividir por 500 mil, que é o investimento, a gente vai ter 0,5%, 0,5% ao mês. Que isso indica a rentabilidade do negócio. Então isso indica que aquele capital parado lá na empresa, ele está gerando de retorno ao mês R$2.500, que dá 0,5% ao mês. E aí vem a comparação, né? Se a gente pegar e chegar lá no banco com R$500 mil e a gente aplicar em renda fixa, provavelmente a gente vai ter uma taxa lá de 0,17% ao mês, que é o CDI, 100% do CDI. Provavelmente a gente até consiga mais devido ao valor. Então, como a taxa de juros do Brasil está muito baixa, logo isso motiva as pessoas a empreenderem, a abrirem seus negócios, porque não vale a pena deixar o dinheiro parado. Claro que os mesmos 500 mil a gente também pode aplicar em renda variável, multimercado, ações, enfim, a gente pode correr um risco maior, mas a gente pode ter uma rentabilidade maior. A questão de ter a empresa é um risco, né? Então todo dia se corre o risco da atividade, risco trabalhista, a incomodação. Então logo se exige que a rentabilidade seja superior ao CDI, seja superior à renda fixa. Então nesse exemplo que a gente fez, deu 0,5%. Eu recomendo a partir de 0,5%. O ideal, o interessante, seria até 1% ao mês de rentabilidade, né? Então, nesse exemplo, para chegar a 1% ao mês, se eu faturar 50 mil, eu teria que lucrar 5 mil, 10%. Então, 5 mil sobre 500 dá 1% ao mês. Claro que é uma análise também muito fria, tem que levar em conta também outros fatores, e principalmente a atividade da empresa. Tem determinadas atividades que exigem um investimento maior. Então, tem que constantemente estar investindo, renovando, principalmente quem trabalha com tecnologia. Então, isso exige uma lucratividade maior.
Há também uma outra questão do lucro, que esses 2.500 que eu coloquei como exemplo, ou 5.000, né, se fosse 10%, ele é o lucro antes da retirada. Então, o sócio também tem que pensar que quando ele vai retirar o lucro, ele tem que deixar uma parte para a empresa, porque a empresa necessita de reinvestir, enfim, necessita fazer uma reserva, tá bem? Então, em resumo, o que vai indicar se é um lucro bom ou ruim, um dos parâmetros é a rentabilidade do negócio. Se a rentabilidade for abaixo de 0,5% ou for abaixo de 0,2% ao mês, abre vamos dizer assim, um sinal amarelo aí para que se pense numa estratégia de mudar isso, porque aí a gente pode estar diante de uma situação em que daqui a pouco é melhor pegar o valor da empresa e investir que ganha mais. Claro, como eu falei antes, isso é uma análise muito fria, né? Tem outros fatores aqui que eu não estou comentando, que é em relação ao mercado, o tempo da empresa, a atuação, o que o gestor sabe fazer, enfim, tem uma série de aspectos aí que fogem, vão além dos números. Mas é importante fazer essa conta também. Tá bom? Então, até mais. Abraço.